Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui quem fala é o Clodoaldo Bastos e nós vamos iniciar agora uma série de vídeos tratando da digitação do TCC nas normas ABNT. Nesse primeiro vídeo de hoje nós vamos falar sobre a digitação da capa e da folha de rosto e também vamos tratar das primeiras configurações iniciais para a digitação, tá ok? Não, fique ligados, assine o meu canal, clique nas notificações, assim você vai poder acompanhar a sequência de vídeos que vamos falar sobre o TCC. Bom, pessoal, então nós temos aqui o Word, né? Vamos abrir aqui um documento novo, ok? Vamos abrir um documento novo aqui. Bom, nas primeiras configurações das normas ABNT, nós precisamos ver se a orientação do papel está correta, sobre o tamanho do papel, né? E também sobre as margens. Então, vamos lá ver? Então, vamos aqui no menu Layout, né? Em Layout, nós temos a opção, né, lá no menu de opções, como orientação. E aí, veja só, a orientação, então, é a retrato. Então, aqui já está correto a minha primeira configuração. A segunda coisa que eu tenho que verificar é o tamanho do papel. Nas normas da BNT, o tamanho que deve ser escolhido é o tamanho A4, que já é o que está aqui, né? Então, veja só, de 21 centímetros por 29,7 centímetros, né? Então, de largura e altura, então está correto. E agora vamos definir a margem. Aqui, pessoal, já tem uma margem, tá vendo? Uma margem personalizada, configurada aqui, mas eu vou fazer novamente essas margens, porque talvez você não tenha aí na sua casa, né? Essa margem personalizada. Então, vamos lá em margem personalizada. Vamos escolher aqui a margem superior como 2 centímetros, a margem inferior também com 2 centímetros, a margem esquerda a 3 centímetros e a margem direita a 3 centímetros, ok? Então, vamos dar um ok e vamos dar início aí à nossa digitação do TCC, tá ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher o tipo de letra, o tipo de fonte que vai ter o meu TCC. Então, se você tem dois tipos de fonte que você pode escolher em um trabalho TCC. Você tem a fonte chamada Arial e a fonte chamada Times New Roman. Como é que eu vejo isso, pessoal? Lá em página inicial, veja só, a minha letra, minha fonte se chama Calibri, né? A sua ainda, a sua casa, talvez seja outra, pode ser Arial, ou pode ser a própria Times, mas isso é um padrão do Word que ele vem pré-instalado, ou você pode pré-definir isso daí. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença dos dois tipos de fonte e depois eu vou deixar já um tipo de fonte demarcado para toda a digitação do meu TCC, ok? Então, olha lá, vamos clicar aqui, ó, onde está aqui em fontes, né? Vamos clicar aqui a setinha aqui e olha só, eu tenho a Arial e tenho a Times em Roma. Vou digitar alguns caracteres aqui em Arial para vocês poderem ver como é que é a Arial. Vou colocar aqui a E, a T, a Y e a W. Vou aumentar um pouco aqui a fonte para vocês visualizarem melhor. Olha lá, vou aumentar aqui a fonte, né? Que está em 11, vou só aumentar um pouco aqui para a gente comparar uma fonte com a outra. Então, agora, essa é a Arial, né? Essa é uma das opções que você tem para digitar um trabalho de TCC nas normas ABNT. E outro tipo é a Times New Roman. Então, vamos digitar aqui também A, o caractere E, o caractere T. Ah, eu coloquei um espaço ali, né? A, E, T, o Y e o W. Reparem aqui que as duas fontes, elas são totalmente diferentes uma da outra. Aqui é a Arial, a de cima é a fonte Arial, e aqui é a Times New Roman. Reparem que a Times New Roman, ela tem um negócio que nas configurações, ela chama que são fontes com pé, né? São fontes com pé. Geralmente, esse tipo de fonte não é encontrado na internet, então muitos sites usam Arial, Verdana, porque são fontes que a gente fala que não tem pé. Então, fontes que têm pé, no caso da Times New Roman, você vê que o formato dela fica muito melhor
numa visualização. Mas isso é aquele negócio do gosto, né? Então, eu prefiro só Arial, professor, eu prefiro só a Times. Então, você vai escolher o tipo de fonte que você deseja e vai aí seguir durante todo o seu a sua digitação aí do seu TCC. No nosso caso aqui, ó, eu vou escolher a fonte Arial e eu já vou deixar um padrão aqui, ó, que na maioria dos casos, na maioria da digitação, você vai utilizar 12. Tem alguns casos que nós vamos utilizar 14. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou deixar o tamanho 12 aqui, ó, como padrão, então Arial e o tamanho 12. Só que vocês viram que quando eu abri aqui o meu Word, a minha fonte padrão para os documentos é a tal da Calibri. É uma fonte chamada Calibri. Então, como é que eu faço para mudar a fonte padrão sem ter que toda hora ficar indo até a fonte, mudando e alterando isso manualmente? Ou escolhendo lá, digitando e depois tendo que escolher o tipo de fonte correto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no grupo fontes, aqui, ó, no grupo fontes, tá vendo, ó? Do lado da palavra fonte, eu tenho aqui uma seta em diagonal, eu chamo de seta expansora, não sei se esse é o nome correto, né? Que ele vai abrir um menu, tá vendo, ó? Vou dar um clique aqui, ó, e ele vai me abrir um menu, tá vendo, ó? Abriu esse menuzinho aqui, ó, de fonte, tá vendo, ó? Fonte. Então, me abriu esse menuzinho aqui, ó, me abriu essa telinha com fonte, tá vendo? Já está em Arial, tamanho normal e, aliás, o estilo normal, estilo da fonte, e o tamanho 12. Então, eu quero deixar isso daqui como padrão na minha digitação do TCC. Como é que eu faço, pessoal? Eu venho aqui nos botões aqui de baixo e aqui um deles está assim, ó, definir como padrão. Eu vou dar um clique em definir como padrão e ele vai me dar a seguinte opção. Você quer que só nesse documento, só no documento do TCC, tenha a fonte Arial, tamanho 12, o estilo da fonte normal? Ou você quer já deixar isso como padrão para todos os documentos que eu vou abrir daqui para frente no meu Word? Como eu quero isso daqui um padrão que seja só para o meu TCC, eu vou escolher então somente esse documento e vou dar um OK. Bom, então agora nós vamos iniciar então a nossa digitação do TCC. Como nós estamos trabalhando com a capa e com a folha de rosto, como eu falei para vocês, eu preciso ter uma orientação, tá certo? Eu vou clicar aqui, ó. Reparem que aqui na minha tela aqui da digitação, né? Na minha área de trabalho aqui, onde vou digitar, eu não tenho o quê? Eu não tenho uma orientação com a minha régua. Então, eu vou aqui em exibição, olha lá, exibição, e vou pedir para acionar o item régua. Tá vendo, ó? O item régua. E eu vou falar para vocês daqui a pouco para que eu vou usar esse item régua aí, tá bom? Bom, primeira coisa que nós temos que digitar no TCC. Nós precisamos digitar o nome da instituição. Para isso, pessoal, eu vou dar um Enter. Olha lá, vou dar um Enter. Vou novamente em página inicial. A minha fonte, que eu já escolhi, é Arial, só que o tamanho para digitar o nome da minha instituição, onde eu estudo, tem que ser no tamanho 14. Ok? Então, tamanho 14. Outra coisa que eu preciso para digitar na minha capa, né, que é o nome da instituição que eu vou digitar. Eu preciso que ela esteja em negrito, ok? E ela precisa estar centralizado. Então, normal, então Arial, né, fonte Arial, que foi a que eu escolhi, tamanho 14, negrito e centralizado. Bom, o nome da instituição ela tem que vir toda em maiúsculo. Então, ó, nome da instituição. Então tá lá o nome da sua instituição, pessoal. Então, primeiro passo nós já fizemos. Então, o que vem depois do nome da instituição? Vem o nome da pessoa que está fazendo o TCC, né? O nome do seu nome, né? Ou o nome do seu grupo, dos integrantes do seu grupo. Então, como é que eu faço, pessoal? Vou dar um Enter. Então, olha lá, tem um Enter, vou dar mais um Enter aqui. E aqui eu começo a digitar o nome dos integrantes do trabalho de TCC. Se for mais de um, eles têm que seguir a ordem
alfabética rigorosa. O que é a ordem alfabética rigorosa? Eu tenho que seguir uma ordem de digitação dos nomes que tem que ser numa ordem, numa ordem rigorosa. O que quero dizer com isso, pessoal? Vamos lá, que o nome é Clodoaldo. Então, Clodoaldo Bastos, tá certo? E o próximo nome, ele é um nome que começa com V, por exemplo. Vinícius Bastos. Então, o que eu segui? Eu segui uma ordem alfabética rigorosa. Agora, e se nós tivermos nomes muito parecidos, né? Então, eu tenho lá o Clodoaldo Bastos e eu tenho lá o Clodoaldo, também uma pessoa de trabalho, um outro companheiro de trabalho que também chama Clodoaldo. Então, como é que eu sigo ordem rigorosa, ordem rigorosa, né? Eu utilizo, então, ordem alfabética rigorosa. Como é que eu, então, utilizo, então, para fazer? Então, eu uso sobrenome, ok? Ó, então, eu uso sobrenome, tá bom? Para definir qual é a ordem rigorosa, ordem alfabética rigorosa que eu tenho que utilizar, tá ok? Então, olha só, tem os 3 primeiros nomes, tá ok? Tem os 3 primeiros nomes numa ordem alfabética rigorosa. Próximo passo é digitar o nome do meu título, o nome do meu título do meu trabalho. Como é que eu faço isso, pessoal? Então, eu vou dar aqui, olha lá, eu vou dando um Enter, olha lá, por isso que eu coloquei a régua aqui do meu lado esquerdo. Eu vou mais ou menos aqui dar de 10 a 12 Enters, até que o meu cursor aqui, né, essa setinha que está piscando, que a gente chama de cursor, ele esteja mais ou menos entre 12, né, e 13 aqui da minha régua aqui, da minha esquerda, né, minha régua vertical. Então, vamos lá, ó, eu já tenho um ali, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, dei 7 enters, ele já está, ó. Se a gente olhar visualmente, o meu cursor está piscando exatamente no 12 ali da minha régua vertical. Por que disso, pessoal? Por que tem que ser ali? Porque o meu título ele tem que ficar no meio da minha página, né? No meio, ela tem que ficar centralizada, ela tem que estar no meio da minha digitação. Então, aqui vai o nome do trabalho. Então, beleza, então já tem o nome do trabalho. Agora, pessoal, olha só, eu tenho que dar mais ou menos uns 12 enters agora para chegar na penúltima linha dessa página. Então, como é que eu faço? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu estou mais ou menos na penúltima linha. Na penúltima linha, nós vamos colocar a cidade, ou o estado, aliás, perdão, o nome da cidade aonde está localizado a minha instituição. Então, por exemplo, minha instituição está lá em São Paulo. Então, a cidade onde fica a minha instituição, onde eu estudo, é lá no Rio de Janeiro. Então, você vai colocar aqui o nome da cidade aonde fica a sua instituição de ensino. Então, eu vou colocar aqui São Paulo. Opa, digitei errado, São Paulo. Vou dar mais um Enter. E aqui embaixo eu vou colocar o ano de conclusão do TCC, o ano de conclusão que eu estou fazendo esse trabalho. Então, 2021. Vou dar mais um Enter. Olha lá, reparem que eu não estou na última linha, tá vendo? Ó, não estou na última linha. O 2021 tem que estar na última linha, ó, tá vendo? Ó, tinha mais 2 Enters para cima aqui. Então, como é que eu faço, pessoal? Olha lá, tem mais 2 Enters aqui para cima. Então, como é que eu faço? Ó, venho com o mouse na frente da cidade, do local da instituição e dou 2 Enters. Pronto. Então, eu já sei que aqui, ó, depois de 2021 aqui, ó, eu já estou na outra página. Estou agora pronto para fazer quem? A folha de rosto. A folha de rosto, ok? Bom, na folha de rosto, ela é muito parecida com a nossa capa. Ela tem algumas pequenas diferenças, pessoal. Então, lembra que eu coloquei o nome da instituição lá
na capa, né? Aqui na folha de rosto nós não temos o nome da instituição. Então, como é que nós vamos fazer, pessoal? Ó, vamos dar um Enter, certo? Que seria onde eu digitaria o nome da instituição, mais 2 Enters, e aí vem o nome dos componentes do meu grupo, dos integrantes do grupo do TCC. Então, vamos lá, colocar os nomes dos integrantes do grupo do TCC, lembrando que eu vou seguir a ordem alfabética rigorosa, ok? Lembrando que, como eu tenho 2 clodoaldos aqui, eu vou usar o sobrenome para diferenciar nessa digitação da ordem rigorosa, da ordem alfabética rigorosa, e um terceiro nome aqui, certo? Bom, novamente agora eu tenho que novamente digitar o nome do meu trabalho, o nome do trabalho, tá ok? O nome do trabalho de TCC que eu estou fazendo. Então, lembrando que eu vou dar enters aqui, ó, eu vou usar de 10 a 12, mais ou menos, né? Mas quando eu ver que minha régua aqui, da minha régua na vertical aqui, chegar no número 12, eu vou parar, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, o 12 já chegou, eu já até passei, ó. Vou voltar mais um aqui, ó. Olha lá, tá mais ou menos no meio de novo, tá vendo? Tá lá no 12 de novo. Então, aqui é o nome do trabalho. Nome do trabalho. Pronto. Agora, pessoal, diferença da capa e da folha de rosto. Na folha de rosto, tem que colocar um negócio chamado de natureza. O que que é essa natureza? O que que fala, o que que diz essa natureza? É quem é o orientador desse trabalho, qual é o título do meu trabalho, tá certo? Então, essa é o item que nós vamos colocar aqui, chamado de natureza. Como é que eu faço o item natureza? Então, olha só, vou dar 2 enters aqui. Aqui eu vou mudar um pouquinho minha configuração. Ela não é Arial 14 negrito e centralizado, ela é um pouquinho diferente. Como é que eu vou fazer isso daqui? Tem existem vários canais no YouTube, que existem vários jeitos de fazer esse esse tipo de essa digitação da natureza. Eu vou explicar um jeito que eu acho que é o mais fácil de nós trabalharmos. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é fazer o seguinte, ó. Vocês viram aqui que no nome do trabalho eu dei 2 enters, né? Porque ele tem que vir 2 enters abaixo do nome do trabalho, tá certo? Bom, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou mudar aqui o tamanho da minha fonte, ela vai mudar para o tamanho 12, ok? Vou tirar o negrito, então ela não tem negrito, e vou deixar vou deixar ela justificado, texto justificado, ok? Então eu vou deixar o texto justificado. Bom, agora, o que que eu tenho que fazer? Outro detalhe, ó, eu tenho que colocar aqui o espaçamento, ele tem que ser simples, tá vendo? Ó, tem que ser simples, tá vendo? Então, tem que ser o espaçamento 1. O que que é esse espaçamento? É o espaçamento entre as linhas, tá certo? Bom, na natureza, geralmente a instituição ou o coordenador lá do seu TCC vai dar lá o que que você precisa colocar na natureza do seu trabalho, tá bom? Geralmente, alguns dizeres é mais ou menos parecido assim, ó, pessoal, ó, TCC, TCC apresentado, apresentado a, aí o nome da instituição, né? Nome da instituição, instituição, certo? Aí quem que é o orientador, quem que fez a orientação desse trabalho? Então, ó, sob orientação do professor, professor. Vou colocar meu nome aqui, né? Clodoaldo Bastos, cujo tema abordado é sobre a digitação. Vou colocar o nome do meu trabalho aqui, né? Digitação do TCC nas normas ABNT. Pronto, tá aqui. Então, esse texto, geralmente, como eu falei, o coordenador ou o
a instituição vai passar o modelo do que você tem que colocar na natureza aí do seu trabalho, tá bom? Bom, se tiver mais de um nome de um professor, se for mais de um orientador, você vai colocar o nome do outro orientador aqui, depois do primeiro aqui, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Vou selecionar o texto todo aqui, ó. Vou selecionar o texto todo aqui. E aí, pessoal, olha só. Eu tenho um ícone aqui chamado de aumentar o recuo, tá vendo? Ó? Aumentar o recuo, tá certo? Mas se você quiser ir na teclinha Tab aí do seu computador, aonde fica essa tecla Tab que não tem, não tá, eu olhei aqui no meu teclado, não tem Tab. Então, geralmente ela fica em cima da onde você coloca ou você digita, você deixa fixado a sua letra como o seu texto, sua digitação de texto com maiúsculo. Então, geralmente é uma setinha, é um botão, né? É uma tecla que fica geralmente em cima da onde você coloca lá, fixa, né? A sua digitação do seu texto todo em maiúsculo, tá bom? No meu caso aqui, a tecla Tab, né? Ela está em cima de uma teclinha chamada fixa, onde é que eu fixo, então, minha digitação de todo o meu texto em maiúsculo. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Ó, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já cheguei no meio da minha folha, tá? Vou até descer um pouquinho minha folha aqui para vocês poderem enxergar aqui. Vou dar uma barra de rolagem aqui, ó, para vocês poderem enxergar. Então, geralmente seria mais ou menos aqui, mas eu vou dar mais um aqui, ó. Olha lá, eu fiquei então a 7 tabs, tá vendo? Ó, 7 tabs, tá vendo? Ó, 7 tabs a partir do meio. Então, ó, 7 tabs aqui, ó, a partir do meio, tá vendo? Ó? Então, se eu tenho aqui mais ou menos aqui uns 16 aqui, ó, tá vendo? Ó, tô em 8,5, tá vendo? Então, tô do meio para a direita. Então, é mais ou menos isso que você vai ter que colocar aí, tá certo? Então, já coloquei a natureza. O que que nós precisamos agora? Precisamos, de novo, colocar o local onde fica a instituição de ensino e o ano de conclusão do meu TCC. Então, lembrando só, pessoal, ó, que eu vou dar aqui mais ou menos uns 5, 6 espaços, 7 espaços, até chegar na penúltima linha, tá bom? Se eu ver que eu fiquei a mais ou menos, eu vou ajustar isso daí conforme a minha necessidade. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu devo estar aqui, sem olhar o final da minha página, mais ou menos na penúltima linha. Vou colocar de novo a cidade, ou melhor, a cidade de São Paulo, né? Só que olha só, pessoal, ele está seguindo o quê? Ele está seguindo a natureza ali, tá vendo? Ó, não está no meio. Por quê? Porque ele está seguindo a ordem da natureza ainda, né? Então, olha lá, reparem que minha régua lá na parte superior lá, ó, tá dizendo que eu estou aqui no 8,9, alguma coisa assim, quase chegando a 9 centímetros da minha página aí na horizontal. O que que eu faço aqui, pessoal? Ó, eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar isso daqui, ó, e voltar, ó, tá vendo? Eu cliquei embaixo do pontinho quadradinho aqui, ó, do quadrado aqui embaixo desse marcador, ó, cliquei e arrastei lá para o zero, lá para a posição original, lá, tá vendo, ó? Tá certo? Então, voltei lá para a minha posição original lá. Agora sim, vou clicar aqui, ó, vou centralizar a minha digitação. Reparem que ele já ficou no centro ali da minha página, no centro da minha digitação, né? Vou escolher aqui um negrito, vou voltar para o tamanho 14, opa, 14, e aqui eu vou digitar aqui a cidade ou a cidade aonde fica a minha instituição. Então, ó, São Paulo, lembrando que é tudo maiúsculo, né, como eu fiz anteriormente, e aqui o ano de conclusão do meu TCC, no caso 2021. Vou dar um Enter, ó, reparem que ó, estava só um Enter do final. Então, o que que eu tenho que fazer? Ó, vou clicar aqui na frente de São Paulo de novo e vou dar mais um Enter. Então, o que que acontece? Ó, 2021 ficou na última linha, tá vendo? Ó, ficou na última linha do meu texto, da página 2 aqui, né? Que é a folha de rosto, tá certo?
Olha só, e como é que eu vejo? Olha só, tô mexendo aqui na barra de rolagem, aqui, ó, tá subindo e descendo. Como é que eu vejo se se teve um alinhamento da minha capa com a minha folha de rosto? Daqui também tem que ser uma preocupação que vocês têm que ter, pessoal. Olha só, os nomes aqui tem que estar mais ou menos alinhado com os nomes lá da capa. Como é que eu vejo isso daqui, pessoal? Se eu venho aqui, ó, tem uma barra aqui, ó, uma barra de visualização aqui, ó, bem no canto inferior direito aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Aqui está em 100% minha visualização. Se eu diminuir isso daqui, pessoal, ó, pedir para ir reduzindo, olha lá, ele já vai me dar lá, ó, a ideia de como está a minha digitação da minha capa e da minha folha de rosto. Reparem que os nomes aqui, ó, eles estão alinhados. Reparem que também o nome do trabalho está alinhado. A mesma coisa com o nome, o local, né, a cidade da instituição e o ano de conclusão. Então, olha só, se ele fez o alinhamento correto, né? Então, tem o alinhamento correto. Reparem aqui, você vendo aqui no meu exemplo aqui, que o nome do meu título está centralizado, tá vendo? Está centralizado, está no meio da folha, tá vendo? Está no meio da folha. Então, minha digitação está correta. Bom, pessoal, terminou isso daqui. Nós vamos partir agora para os outros elementos aí da digitação do meu TCC. Eu vou voltar aqui à minha visualização aqui, ó, estou clicando no sinalzinho de mais, ó, e ele vai voltar ao 100% ali, tá vendo? 100%, porque a gente precisa visualizar 100% para continuar a nossa digitação. Mas isso é uma outra história, né? Nós vamos fazer, então, como eu falei, uma série de vídeos para trabalhar com essa digitação. Vamos fazer um passo a passo. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou parando por aqui. Não se esqueça novamente de assinar o meu canal, né? De assinar o canal e também de clicar nos alertas. Eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigado e uma boa tarde.